Essa exceção tem várias classificações. Primeiro, admissibilidade e mérito, objeção e exceção, até já comentei rapidamente, exceção dilatória e peremptória, direta e indireta, interna e instrumental. Vamos analisar elas e aí a gente entra com tudo em contestação. Vamos lá. Primeira classificação, defesas processuais de admissibilidade. Quais são elas? Aquelas cujo conteúdo trata dos requisitos e não do mérito propriamente dito. Ora, onde que estão elas, professor? Onde que há a previsão legal de que na defesa o réu vai impugnar o quê? Vai salientar o quê? Aduzir, suscitar, arguir a inexistência de pressupostos processuais, em geral. Onde que está? Artigo 337, ali constam a maioria dos requisitos. Então, matérias do 337 seriam hipóteses de defesas processuais de admissibilidade. Olha, incompetência absoluta e relativa, falta de uma das condições da ação, falta de algum dos pressupostos processuais, existência de convenção de arbitragem, impugnação ao valor da causa, enfim, há inúmeras hipóteses lá no 337 de suma importância. Ao fazer uma contestação, com certeza o réu deve abrir o vadimeco e olhar o 337 sempre, e item por item, ver se não é um caso de alegação. Seguindo, nesses casos, o demandante deve ser intimado para réplica. Deve ser intimado. O artigo 351 diz: se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Já dissemos que a réplica não é obrigação em todos os casos. Se o réu não alega nenhuma matéria do 337 e se o réu, no mérito, nós veremos, não alega defesas impeditivas, modificativas, extintivas do direito do autor, não há razão para réplica do autor. Olha, não há razão. Se ele não alegou nenhum fato novo, se não alegou nenhuma matéria aqui de falta de pressuposto processual, não precisamos intimar o autor para réplica, o juiz já pode até julgar o processo se enquadrar nos casos previstos em lei, tá bom? Então, réplica não é em todos os casos, só nas hipóteses do 350 e 351 do Código, veremos daqui a pouco, pormenorizadamente. Beleza, então nessa hipótese é bem claro, defesa de admissibilidade, eu tenho que ouvir o réu. O autor, olha autor, o réu aqui alegou convenção de arbitragem. O réu aqui alegou a incompetência absoluta, por favor, se manifeste. Alegou impugnação ao valor da causa, se defenda, etc. E aí temos também defesa de mérito. O demandado se opõe aos pedidos autorais, seja negando e seja suscitando fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito do autor. Se o réu só negar no mérito, ou seja, a contestação inteira do réu é só negando no mérito, não há necessidade de réplica, ele só negou. Agora, se alegar essas hipóteses aqui abaixo de fatos novos, olha, tudo bem, o autor tem o direito, mas olha só, existiu um fato impeditivo aqui, existiu um fato modificativo depois na relação processual que muda tudo. Temos um fato extintivo. Aí não, aí se alega esse fato novo, o autor tem que se manifestar sim, tá bom? Então essa é a diferenciação. Segunda classificação, a exceção não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, podendo ser exceção material, já falamos aqueles exemplos, e exceção processual, se utilizada como argumento, a exemplo de incompetência relativa e convenção de arbitragem. Nos dois casos, o 337, parágrafo 5º, diz expressamente que o juiz não pode reconhecer de ofício essas duas. A parte ré tem que alegar, tem que suscitar. E veja, se ela não suscita a incompetência relativa, não suscita a convenção de arbitragem, é como se ela estivesse implicitamente concordando com a competência do magistrado. Tá? E aí, aquele magistrado que era incompetente passa a ser competente, é o fenômeno da prorrogação de competência, artigo 65 do novo Código. Perfeito. A objeção, por sua vez, seria toda a matéria de defesa que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, podendo também ser material substancial, decadência, nulidade absoluta e tudo mais, ou processual também, condição da ação, pressuposto processual. Temos, acredito que no 486, salvo engano, as hipóteses
485, né? As hipóteses que o juiz pode reconhecer de ofício, né? É isso mesmo, veja, 485, parágrafo 3º, o juiz conhece de ofício as matérias do inciso 4, 5, 6 e 9 do CPC. Perfeito. Ok, avançando. É correto o termo exceção de não executividade ou de pré-executividade? Não, né? Já salientamos. Exceção serve para casos em que o juiz não pode reconhecer de ofício e na exceção de pré-executividade ele alega só matérias que o juiz pode reconhecer de ofício. Então a exceção de pré-executividade, eu acho que está na súmula 393 do STJ, salvo engano, e ela diz exatamente isso, ela requer prova pré-constituída, então não há necessidade de dilação probatória e suscitação de matéria que o juiz possa reconhecer de ofício. Isso ocorre muito na seara tributária, a parte às vezes perde o prazo para embargos de execução, enfim, não quer garantir o juízo, não tem dinheiro para garantir o juízo, entra lá com uma petição simples de exceção de pré-executividade para ver se consegue alguma saída. Inclusive, esse instrumento é muito interessante, foi criado por Pontes de Miranda, lá, eu me esqueci a década, mas há muito tempo, num caso que ele atuou, caso Manesman, antigamente. Para oferecer os embargos numa execução, você tinha que garantir o juízo. Hoje não precisa. Hoje precisa só se você quiser suspender os atos executórios. Mas apresentar, você pode apresentar sem garantir, salvo a execução fiscal que você tem que garantir para apresentar. Então lá era genérico, tem que garantir para apresentar. E não queria garantir o juízo, era uma quantia muito alta, e aí ele criou essa hipótese de, olha, nós não vamos garantir o juízo, mas vou apresentar essa petição aqui simples, dizendo que, juiz, nós não vamos garantir nada, mas eu estou aqui só te avisando que há matérias de ordem pública aqui que você até poderia reconhecer de ofício, eu só estou te provocando, só estou te avisando disso, você que reconheça de ofício. Entenderam? Então, ele criou ali e começou a ser utilizada jurisprudencialmente. Até hoje não existe um artigo específico falando assim, exceção de pré-executividade, requer isso, isso, aquilo, mas pode ser desumido de alguns dispositivos legais, tá? Do CPC. E está lá na súmula 393 do STJ. Terceira classificação. Uma vez acolhida a defesa peremptória, então veja, classificação entre peremptória e dilatória. O que é isso? Veja, uma vez acolhida a defesa peremptória, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, a exceção, a defesa peremptória leva à extinção do processo. Ao contrário da defesa da exceção dilatória, que ela não leva à extinção do processo, ela apenas dilata, ela estende o procedimento. Exemplos de defesas peremptórias estão várias aqui no 337 mesmo. E o Didier ainda ressalta que há defesas peremptórias de mérito também, compensação, pagamento, prescrição. Olha, se o réu alegar isso e for acolhido pelo magistrado, vai ensejar a extinção do processo com resolução do mérito, ok? Extinção da obrigação pela compensação, pela confusão, pelo pagamento e prescrição, tá bom? A extinção da pretensão nesse caso. Ok. Ainda, do outro lado, temos defesa dilatória, não tem capacidade de extinguir o processo, o máximo que pode ocorrer é a dilação do prazo para ser resolvido. Exemplo maior, incompetência absoluta relativa e conexão, ou inexistência ou nulidade de citação. Nesses casos, o que acontece? O juiz corrige o vício e segue o processo. É incompetência absoluta e relativa? O juiz decide imediatamente, 63, parágrafo 3º, e remete os autos ao magistrado competente. Lembrando que, chegando os autos na mão do magistrado competente, o que ele pode fazer? Olha para trás e discorda da decisão, revoga os atos pretéritos. Olha para trás, concorda com as decisões? Não precisa nem ratificar, segue o jogo. Muito importante o 64, parágrafo 4º. Conexão, olha, o que vai acontecer? Reunião das demandas no juízo prevento, que é o juízo onde houve registro de distribuição em primeiro lugar. Tá? Agora, se uma demanda já tivesse sido sentenciada, elas não serão reunidas, tá bom? Mas essa alegação não gera extinção nenhuma, conexão, continência, etc. E vício ou falta de citação, o que faz? Corrige o vício, cita corretamente,
lembrando que o comparecimento pessoal supre também esse vício de citação. Defesas dilatórias de mérito, conexão, exceção de contrato não cumprido, direito de retenção, etc. Aqui conexão acho que está errado, né? Conexão matéria processual, tá? E a Assunção ainda fala de defesa dilatória potencialmente peremptória. Bem bacana. Olha, defesa dilatória seria, eventualmente, um apontamento de algum vício. E aí, o juiz ele faz o seguinte, olha, então tá, vou intimar o autor para corrigir esse vício. Só que se ele não corrigir num prazo X, a extinção do processo, tá? Então, segundo alguns, a gente já estudou isso, o réu pode até alegar algum vício na petição inicial, depois da contestação, o juiz poderia intimar o autor para emendar a petição inicial, alguns admitem, o STJ já admite emenda da petição inicial depois, e aí veja, se a parte autora não emenda a petição inicial no prazo de 15 dias, ou outro razoável, o magistrado pode extinguir o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial. Bem interessante esse caso, uma defesa dilatória, né, que seria apenas dilatação com a correção do vício, mas se não for corrigido, aquele processo é extinto. Ok, então a extinção depende da defesa mais inércia do demandante. Seguindo nas classificações, pessoal, quarta, defesa direta e defesa indireta. Na defesa direta, o demandado enfrenta frontalmente os fatos, dizem que não ocorreram conforme narrados e as consequências jurídicas não são adequadas. Exatamente nesse caso, veja, não há necessidade de réplica, ele só repeliu os argumentos alinhavados pelo autor. Olha, ele falou A, eu falei não A. Ele falou B, eu falei não B. Tanto quanto ao fato em si, quanto a eventuais efeitos. Eu não inovei em nada, eu não apresentei fatos novos. Então eu não preciso de ouvir o autor novamente, tá? Essa é a ideia. Então, as defesas processuais só se fala em defesa direta de mérito, né? Pois as defesas processuais não vão diretamente à situação do direito material, nem se destinam a obter para o réu uma sentença de mérito favorável. Então, normalmente, defesa direta é de mérito. Se o demandado se limita à defesa direta, não haverá réplica. Agora, do outro lado, a defesa indireta, normalmente processuais, não rebatem o mérito do processo. Não rebatem o mérito do processo, mas sim outros aspectos, tá? Não rebatem o mérito. Então, aquelas hipóteses mesmo do 337, incompetência, falta de condição, pressuposto, olha, é uma defesa indireta. Eu não estou rebatendo o que o autor alegou com o seu direito, mas sim indiretamente eu estou me defendendo da sua pretensão. E agora, defesa de mérito indireta também existe. Quais são? Olha, as importantes, quando eu alego um fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Perfeito. Eu não estou repelindo, não estou dizendo não há. Eu estou dizendo, olha, várias vezes aqui eu reconheço que o sujeito tem direito sim. Ele era credor de uma obrigação, mas ocorreu algum fato impeditivo, modificativo e extintivo, ensejando, né, cuja consequência é a inexistência agora dessa obrigação de prestar aquela prestação. Então, vejam só, a defesa de mérito indireta, em que o demandado, sem negar as afirmações lançadas pelo autor, alega um fato novo, que tem a natureza impeditiva, modificativa e extintiva do direito do autor. E aí, fatos impeditivos são aqueles considerados anteriores ou simultâneos ao fato constitutivo, que impedem que eles gerem efeitos. Quais? Contrato vincula os contratantes, mas não será gerado esse efeito se foi celebrado por incapaz ou com vício de consentimento. Então o réu alega lá algum tipo de lesão, coação, aqueles vícios de consentimento de negócio jurídico. Se ele alega isso, olha, intima o autor para a réplica, porque apresentei aqui um fato novo, olha, ele surgiu o contrato com esse vício. Então é um fato impeditivo que impede aquele contrato de gerar os efeitos regulares, inclusive de ser cobrado em juízo. Se a parte for incapaz, a mesma coisa, tá bom? Tudo certo? Agora existe um artigo no Código Civil, me lembrem,
tem isso, né? Se o menor se passa por maior, depois ele não pode alegar a menoridade, a sua incapacidade, como óbice, como exceção, como defesa. Existe isso, não existe? Então, se ele se passa por maior, já era, depois ele não pode se valer da sua própria torpeza. Fato extintivo. Põe fim ao direito do autor. Ok, surgiu a obrigação, mas já houve pagamento, remissão, confusão, compensação, etc, etc. Um caso do direito processual civil de confusão era a alegação do STJ da impossibilidade da Defensoria Pública receber honorários quando litigasse contra o Estado do qual ela faça parte. Defensoria do Rio litigando contra o Estado do Rio. O STJ, súmula 421, entende que haveria confusão aqui, um fato extintivo de obrigação de pagamento de honorários, porque o Estado estaria pagando para o próprio Estado. Só que o STF já ultrapassou esse entendimento, a Defensoria Pública sim faz jus a honorários, tá bom? Só fazendo um link aqui com o processo civil. Fatos modificativos, por fim, geram uma modificação na relação jurídica, ensejando uma alteração objetiva e subjetiva. Por exemplo, novação, parcelamento da dívida. Olha, fazenda, você está me cobrando esse tributo, mas eu já entrei no refis, no parcelamento. Então, calma lá, temos aqui um efeito modificativo. Então, a fazenda será intimada para apresentação de réplica em relação a esse assunto, para até ver se há regularidade no parcelamento ou não e possibilidade de continuação, de quebra do parcelamento e continuação das cobranças. Beleza? Se houver parcelamento, normalmente suspende-se, né, a exigibilidade, claro, judicial, até esperar o cumprimento integral do parcelamento. Beleza, e isso é muito utilizado. Olha, eu trabalhava no MPF antes, né, de passar um concurso, e isso para crimes tributários era muito utilizado. A súmula vinculante número 24 exige que o lançamento esteja constituído, que o crédito tributário esteja constituído pelo lançamento, e quando há parcelamento, há uma suspensão ali daquele feito, esperando para ver se o cara vai pagar ou não. Os caras, muitos, né, normalmente, fazem um parcelamento, prosseguem com algumas parcelas e depois não pagam mais. Prosseguem, não pagam mais. E aí tinha que ficar cientificando ali a Procuradoria, para ver, PGFN, para ver se realmente houve o pagamento, não houve pagamento, para prosseguir com a ação penal. Tem implicações, né, em outros campos também. Cessão de crédito e tudo mais. Tá bem. E nesses 3 casos é necessário a réplica do demandante, onde está 350. Se o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Ok? Então, nesses 2 casos de 350 e 351, é necessária a réplica do autor. E terminando esse tópico, todos vocês já sabem, né? Ônus de prova. O novo CPC manteve a regra do ônus estático, a regra estática do ônus da prova. Ao autor incumbe provar os seus fatos constitutivos e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Percebam? Então, o réu, na defesa, ele vai alegar e tem que provar esses fatos. É o ônus de prova dele. Salvo se o juiz inverter o ônus da prova com base no parágrafo 1º do 373, tá bom? E aí aplica-se já a distribuição dinâmica do ônus da prova com influência da doutrina argentina e em nosso curso a gente fala disso. Quinta classificação, pessoal. Exceção interna ou instrumental. Qual que é o conceito disso? A defesa interna se dá no bojo de autos em que o réu já está sendo demandado e a defesa instrumental ou exceção instrumental ocorre quando a lei exige que se formem autos apartados para a defesa. No novo CPC, lembrem-se do objetivo número 3 da exposição de motivos, simplificação. Na contestação é o grande exemplo. Vamos simplificar? Vamos falar? Vamos permitir ao réu alegar tudo o que for possível dentro de uma mesma peça, dentro da mesma contestação, exceções internas? Então, o réu ele pode alegar competência absoluta relativa, pode apresentar reconvenção na própria peça contestatória, impugnação do valor da causa, impugnação à justiça gratuita. Então, se no antigo CPC havia várias exceções instrumentais, autos apartados, no novo CPC não, tudo na contestação. Salvo uma hipótese,
Arguição de impedimento e suspeição do magistrado, 146 tem que ser em petição apartada para o magistrado se defender e remeter aquilo ao tribunal, tá bom? Tem que ser em autos apartados. Então, o objetivo número 3 da exposição de motivos, simplificação, cuidado, tá? Mas sempre com essa exceção, impedimento e suspeição do magistrado, tá? Porque se for de outro auxiliar da justiça, perito, MP, não é em autos apartados, é na própria peça contestatória, e aí o juiz vai abrir vista a outra parte e vai decidir, tá? Então, o juiz que decide a suspensão e impedimento do Ministério Público, por exemplo, e não o tribunal. Beleza, ok. Seguindo, pessoal, uma questãozinha de prova para vermos se todos esses conceitos estão corretos. Veja, o termo inicial para oferecimento de contestação será sempre a data da audiência? Não, né? Não, peraí. O termo inicial para oferecimento de contestação será sempre a data da audiência de mediação e conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não comparecer, ou comparecendo não houver autocomposição. Então, o 335, inciso 1, não é dessa forma. Inclusive, existem outros incisos, né? O 2, o 3, de termos iniciais. B. Deve necessariamente ser alegado no bojo da contestação a denunciação da lide, o chamamento ao processo, competência relativa, impugnação ao valor da causa, arguição de impedimento e suspeição. Não. Denunciação da lide, por exemplo, intervenções de terceiro, eventualmente, pessoal, podem ser alegadas depois até, tá? E, inclusive, o autor pode denunciar um terceiro à lide. O réu, o chamamento ao processo, realmente é só o réu que pode fazer. Ok. Agora, denunciação da lide pode ser autor e pode ser réu. Não importa, tá? Então, não é necessariamente na contestação. Letra C. Os litisconsortes passivos sempre têm o mesmo prazo para apresentar contestação. Não. Vejam lá o 335. Se houver desistência, por exemplo, da audiência, vai ser do protocolo de cada uma das desistências, tá? Então, não é único. D. O réu pode ser condenado a arcar com despesas a indenizar ao autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação do sujeito passivo, quando alegar a sua ilegitimidade, sim, 338 e 339. A existência de convenção de arbitragem pode ser alegada a qualquer tempo pelo réu? Não. Veremos daqui a pouco. O 337, parágrafo 5º. Opa, tá uma beleza esse número. Parágrafo 5º. Incompetência relativa e convenção de arbitragem deve ser alegada pelo réu na contestação, sob pena de preclusão e prorrogação de competência do magistrado. Tá bom? Beleza. Outra questãozinha, eu vou até passar mais rápido, viu, pessoal? Para que vocês consigam pegar mais alguns tópicos aqui da aula de hoje, tá? Após ter sido citado em demanda que tramita procedimento comum, Celso, além de defender quanto ao mérito das alegações, deseja alegar a sua incompetência relativa à incorreção quanto ao valor da causa, bem como apresentar reconvenção. Nessa situação, devem ser apresentadas defesa de mérito, a alegação de incompetência relativa, a alegação de incorreção e a reconvenção e uma única peça processual na contestação. Beleza, essa era tranquila, essa necessidade de simplificação e aí tudo na contestação, tá bom? Ok? Podemos então entrar em assunto interessante, modalidades de resposta. O que acontece? Olha, não houve acordo, a audiência foi infrutífera ou as partes pediram a desistência. Quais possibilidades o réu tem de se defender? Não é só contestação, como já falei. Há inúmeras possibilidades do réu apresentar alguma forma de defesa. Veja, reconhecer a procedência do pedido, o réu pode requerer desmembramento de um litisconsórcio multitudinário ativo. Então, se um banco estiver diante de um litisconsórcio ativo de 40 pessoas, ele pode requerer juiz. Vai ser muito difícil para a minha ampla defesa. Vamos desmembrar esse litisconsórcio e atuar em cada feito especificamente. Claro, o mesmo juiz vai ser competente para todos eles. Vai ser redistribuído por dependência a esse mesmo magistrado, mas pelo menos serão em processos diferentes.
Pode apresentar contestação, que é a mais comum, reconvenção dentro do bojo da contestação, arguição de impedimento de suspeição do juiz, aí sim fora da contestação, membro do MP auxiliar da Justiça, pode simplesmente não querer contestar, e aí incorre em revelia, veiculação de chamamento ao processo, denunciação da lide, etc, etc. Então há inúmeras possibilidades para o réu se valer. E há várias outras aqui, tá? Eventualmente, se, por exemplo, for uma fazenda pública e o juiz já tiver deferido uma liminar, olha, a fazenda pública pode também entrar com uma suspensão de segurança perante o presidente do tribunal. Então, assim, há hipóteses infindáveis aqui de alegação, de utilização, de uso da sua defesa. Lembrando que a contestação, que é a que nós estudaremos mais detidamente, ela é um ônus do réu, pessoal. Já explicamos as categorias da teoria geral do direito, dever, faculdade, ônus, etc. O ônus, o que significa? Olha, é diferente do dever porque o ônus, o seu não cumprimento, não implica em ato ilícito. O dever, sim. Se o sujeito tem um dever de boa-fé, o seu não cumprimento, a atuação em desconformidade com a boa-fé, é um ato ilícito, passível de multa, sanção, ato atentatório, etc. Agora, o ônus não. A parte tem um ônus, ou seja, ela pode ou não fazê-lo, pode ou não cumpri-lo. O seu não cumprimento não é um ato ilícito, mas o seu não cumprimento, se a parte não contestar, pode haver o quê? Algumas repercussões negativas na sua esfera jurídica. Ônus de contestar. A parte não contestou, ela não praticou nenhum ato ilícito, ela não vai ser multada por isso, mas vai gerar algumas consequências negativas, pode gerar. Então, por exemplo, ela vai ser revel, né? Não contesta é revel, e pode gerar efeitos materiais e processuais da revelia. Efeitos materiais, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, pode ou não ocorrer, e efeitos processuais, desnecessidade de intimação para atos futuros e também preclusão. Passou a contestação, não pode alegar algumas hipóteses de defesa, já precluiu, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, é um ônus do réu, caso não se manifeste, há consequências negativas pela sua omissão. E seus requisitos são similares à petição inicial, olha que bacana, aplica-se inclusive a interpretação conforme a boa-fé da contestação do recurso, etc. A todos os atos postulatórios. Ok. Agora sim, entremos na contestação. Falaremos aqui algumas concepções gerais e depois a gente interrompe esse bloco e segue no futuro. Ok? Vamos lá. Contestação, pessoal, prazo. O réu pode oferecer contestação no prazo de 15 dias. Um primeiro tópico é 15 dias o quê? Úteis, né? Prazos processuais correm dias úteis, 219, parágrafo único. Regra para todos os prazos processuais. Há uma certa dificuldade para delimitar o que é prazo processual e o que é prazo material. Só que na contestação não há nem dúvida, né? Indiscutivelmente, a contestação é um ato processual, corre em dias úteis. Há uma discussão, houve, né, na verdade, uma discussão se nos juizados especiais se aplicaria prazo em dias úteis para atos processuais. Alguns enunciados do juizado diziam que não, a celeridade do juizado exige prazo contínuo. Vamos lá. O STJ passou a dizer que não, enunciados do CJF também não, e, mais por fim, legislação passou a dizer que não. Corre sim prazo em dias úteis, artigo 12A da Lei 9.099, presidente Michel Temer, na época dele, que sancionou essa lei, tá? Então, corre em dias úteis, aqui eu expus essa divergência, e Lei 12A, em 2018, disse com todas as letras que computar-se-ão somente os dias úteis nos juizados especiais. Então, para apresentação de defesa lá, também correria em dias úteis, tá bom? Ok, qual o termo inicial desse prazo? É a segunda parte importante do 335. O primeiro inciso diz, da audiência de conciliação e mediação ou da última exceção, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo, não houver a autocomposição. Então, já falamos várias vezes dessa hipótese. Se uma parte
não comparece, claro, essa audiência vai ser infrutífera. E também, se ambas as partes comparecem e não entram em acordo. Saem da audiência o quê? Já intimadas. O réu já sai intimado para apresentar a contestação em 15 dias. Como eu falei, exclui-se o dia do início. Toda a contagem de prazo, pessoal, vocês vão em quais artigos? Primeiro, vocês vão, claro, no prazo legal. Qual o prazo legal? 15 dias. Então, eu vou no 335. Recurso, 15 dias também, salvo embaixo da declaração. Então, eu sei o prazo. Ok. E aí, eu vou em quais artigos? Vou no 224, excluo o dia do início. Depois, vou no 219, parágrafo único, conto apenas dias úteis. E depois, encerro contando o prazo, o termo final, 224, parágrafo único. Então, eu pego o prazo, vou no 224 e excluo o dia do início. Eu esqueci do 231, tá? Normalmente aplico o 231 também, que é o começo do prazo. Excluo o dia do começo, conto em dias úteis e incluo o dia do final. É isso aí. É isso que vocês devem ter ciência aqui também. Então, o dia da audiência é o termo inicial, excluímos esse dia inicial, contamos a partir do dia útil subsequente. Tá bom? Segunda hipótese. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência ou mediação apresentada pelo réu quando ocorrer o inciso 1. Então, o autor pede que não ocorra audiência na petição inicial. Agora, o réu, ele deve pedir o quê? Naquele prazo de 10 dias antes da audiência. Se ele pediu, o que acontece? Automaticamente já começa a correr o prazo para ele apresentar a contestação. Automático. Então, do protocolo do seu pedido, ele já deve contar 15 dias úteis, excluindo o dia do início, o dia do protocolo, contando os dias úteis subsequentes. Beleza? Então, muito cuidado também. Se houver litisconsórcio passivo, o termo inicial é autônomo. Aquela questão de prova estava errada, por isso, o termo inicial é de cada um dos protocolos. Então, vai haver prazo de contestação diferente para cada um dos litisconsortes, tá? Será para cada um dos réus a data da apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. 335, parágrafo 1º. Terceira hipótese. Nos demais casos, segue o artigo 231, que é o geral, a depender de como foi feita a citação. É inciso de aplicação subsidiária. Então, veja, prevista no 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Quais casos? Olha, citei até um exemplo em aula. Nos casos que a Fazenda Pública já tem um ato público dizendo que aquele caso não é passível de conciliação, o que o juiz pode fazer? Ele dispensa a audiência. Então, o que ele faz? Ele já cita a Fazenda Pública para contestar. E aí, essa citação vai se dar com base no 231, a contagem do prazo vai se dar com base no 231, citou por meio eletrônico, inclusive tem um prazo lá de 10 dias para abrir a comunicação dos atos processuais, etc. Já falamos disso. E aí, conta o prazo a partir daquela data. Então, sempre eu vou no 231, 231 é muito importante. Se a citação for por correios ou por oficial de justiça, o que acontece? Como que começa a contar o prazo? Da data da juntada aos autos do AR ou do mandado do oficial de justiça cumprido. Juntou aos autos na terça, exclui-se esse dia do início, terça, começa a contar a partir de quarta, dia útil subsequente, tá bom? Então sempre vou no 231, excluo aquele dia que está constando ali nos incisos, começa a contar do dia útil subsequente, incluindo o termo final. Quarta hipótese, quando ocorrer aquele caso do inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. Olha só, nesse caso, são aqueles que não admitem autocomposição. Se houver litisconsórcio passivo e o autor desiste da ação em relação ao réu não citado, o que vai acontecer? O autor desiste, o réu não é citado, o juiz homologa a desistência. Homologando a desistência, precisa de homologar, viu? A desistência, normalmente os atos processuais praticados já surtem efeito de imediato. A desistência não. A desistência precisa de homologação, está lá no artigo 200, parágrafo único, salvo engano, do CPC. Então, homologou. Homologou, tem que intimar o outro réu. O outro réu que já havia sido citado, né? E que vai continuar, contra quem vai continuar a demanda. Então, aí, dá a sua intimação que começa a correr o prazo de defesa, tá bom? Essa hipótese é bem excepcional, mas veja, pode cair em prova e pode confundir todos os senhores.
Então, 335, parágrafo 2º, está lá meio perdido no artigo, mas é bem importante. Com relação às respostas do réu, bem como as regras do Código de Processo Civil, analise as seguintes. Veja, num procedimento comum, a contestação é escrita e deve ser assinada por quem tenha capacidade postulatória. Ok. O prazo para apresentação de contestação é de 15 dias. Se o réu for MP, ente público ou representado judicialmente por defensor, o prazo é de 30. Sim, porque a Advocacia Pública, 183, o MP, 178, salvo engano, e a Defensoria Pública também, todos preveem o prazo dobrado para suas manifestações. Então, aquela hipótese de prazo dobrado aplica-se a todos eles, todos. Antigamente era o quê? Prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. No novo CPC é dobrado para todas as manifestações, tá bom? Então, ok, tá certo. O termo inicial do prazo para apresentação de contestação é a data da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento. Exatamente, ok. Em caso de litisconsórcio, considerando a possibilidade de cancelamento, o termo inicial para apresentação será, para cada um dos réus, a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Correto também. Então, todas estão corretas. Letra D é o gabarito. Beleza, pessoal? Quanto a esse primeiro passo da contestação, está tudo certo? Beleza? Como estamos aqui, espera lá. Qual que é o próximo tópico na análise da contestação? Já vimos aqui normas gerais, prazo, termo inicial, qual é o prazo correto, 15 dias úteis, etc. O que nós devemos ver em seguida sobre contestação? Normas fundamentais. 2. Regra da eventualidade, isto é, o réu deve aduzir na sua contestação todas as teses possíveis de defesa, porque em não sendo acolhendo uma, eventualmente o juiz acolhe a outra, eventualmente acolhe a outra, eventualmente acolhe a outra. E a regra do ônus da impugnação específica das alegações do autor. Se o réu não alegar essa eventualidade, vejam só, ele vai perder as argumentações possíveis, haverá preclusão para alegá-la posteriormente. Veremos que há exceções a essa regra da eventualidade. E também ônus da impugnação específica. Se eu não impugnar tudo o que o autor disse, há presunção de veracidade, em regra, de novo, das alegações não rebatidas. Inclusive, se eu não controverto, o que acontece? Há um pedido incontroverso, o juiz já poderia até julgar antecipadamente o mérito sobre aquele pedido que eu não controverti. De modo que a peça contestatória, sob esses dois pilares, é uma peça, claro, de maior importância para o réu, e veremos no próximo bloco. Então, nós veremos a regra, que é essa que eu já explanei, mas principalmente as exceções. Casos em que, mesmo que eu não aplique a regra da eventualidade, eu possa alegar alguma tese contrária posteriormente. E também, mesmo se eu não impugne especificamente, aquilo ali não será presumido como verdadeiro contra mim. Super importante essas duas regrinhas, mas deixemos para o próximo módulo para não interrompermos no meio do raciocínio, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus e me coloco sempre à disposição para sanar qualquer dúvida. Valeu, até mais.